Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E assistentes sociais de todo o país realizaram na última terça-feira pela manhã um ato pela aprovação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para a categoria. Aqui em Alagoas, o ato foi realizado no Calçadão do Comércio de Maceió. Confira! Esse é um ato a nível nacional, né, que está mobilizando toda a categoria dos assistentes da lei, de uma conquista, né, que foi uma lei de 30 horas de jornada de trabalho, que foi concretizada há cerca de um ano em Brasília, promulgada pelo presidente Lula, após um congresso nacional dos assistentes sociais, onde houve toda uma mobilização em defesa dessa PL, e que nós estamos tendo na prática dificuldade de implementar. Né? Então são diversos órgãos, tanto a nível federal, estadual e municipal e principalmente entidades da rede privada, eles estão tendo resistência para fazer vigor, vai colocar em vigor a lei. O dia de hoje está sendo nacionalmente comemorado como um dia de luta pela implementação das 30 horas para assistente social sem redução salarial. Então essa lei foi sancionada em 2010, ainda no governo Lula. Entretanto, muitas empresas ainda não têm implementado. Por exemplo, e é uma lei federal e que deve ser implementada tanto na esfera nacional, federal, estadual e municipal, e esfera privada também. Aqui em Alagoas, o CRES está fazendo uma enquete com a categoria, com as assistentes sociais, para saber onde está sendo efetivado essa lei. A gente já tem algumas respostas, como tem empresas que, além de não cumprir as 30 horas, as assistentes sociais têm feito carga horária de 44 horas. Então, é uma lei. E algumas empresas ainda têm reduzido, entretanto, têm reduzido o salário. Então, é uma luta da categoria de serviço social. E nós entendemos que essa luta não é só do serviço social. A luta pela redução de carga horária, sem redução salarial, não é uma luta exclusiva do serviço social, e sim do conjunto dos trabalhadores. Já existe uma lei, então essa luta é para que se cumpra a lei. A gente já tem um histórico de luta, a gente lutou muito para que a lei fosse aprovada, para que fosse aprovada a jornada, e agora a gente consegue a lei e não é cumprida. E não é cumprida, inclusive, pelo próprio governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que não reconhece a lei, ou diz que reconhece da forma dele, deturpada, né? É um reconhecimento que o Ministério do Planejamento coloca, vocês têm direito à lei, mas se vocês reduzirem, vocês vão reduzir salário. Então, na verdade, essa luta é para que se reconheça uma lei, que foi produto de uma luta maior, certo? E também a ideia de estar hoje aqui é um ato nacional, então Pernambuco está fazendo, Rio Grande do Sul está fazendo, São Paulo está fazendo, certo? O serviço social está se mobilizando nacionalmente, e a ideia não apenas é dialogar com a comunidade, dialogar com os usuários do serviço social, da necessidade de diminuir essa jornada, que isso significa qualidade de serviço prestado também, isso significa aumento de trabalho, mas é também dialogar a necessidade de uma diminuição de jornada geral, como a Valéria falou, né? A gente tem uma jornada exaustiva. A negação de diminuir jornada tem a ver com não querer fazer mais concurso, tem a ver com não querer contratar mais trabalhador, tem a ver com trabalho precarizado, que só pensa em número e não pensa em qualidade, né? Então, é uma luta que faz parte de um todo. A gente está tendo várias jornadas de trabalhadores pelo Brasil. A gente teve uma marcha dia 24, que era, por conta disso, era para garantir melhores condições de trabalho para os trabalhadores de todo o Brasil. Então, acho que é necessário a gente entender que esse é um pontozinho que está dentro de um todo e que é necessário a gente se mobilizar para garantir isso. Esse ato ele está acontecendo em nível nacional. Hoje a gente está completando um ano que foi aprovada essa lei das 30 horas e, infelizmente, o Congresso está querendo derrubar. Então, é o Brasil todo mobilizado nesses atos de mobilização para a gente tentar tornar que essa lei que foi aprovada ela seja cumprida, porque existem ainda muitas instituições que não estão cumprindo essas 30 horas. Muitos profissionais têm que trabalhar 40 horas, 50, e a gente está lutando, foi uma conquista que estão querendo derrubar. A gente não pode deixar isso acontecer. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na empresa de Correios e Telégrafos de Alagoas, José Balbino dos Santos, concedeu uma entrevista que a gente confere agora falando sobre a luta pela não aprovação da MP 532. Confira.
Balbino, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigada por sua vinda até aqui. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo. Alguns diretores do Sintect foram a Brasília na última semana para tentar se opor à aprovação da MP 532. O que trata a MP e aí o que resultou essa viagem até a capital federal? Em primeiro lugar, bom dia ao Celete, aos telespectadores do programa Eu Quero Ver. O objetivo da nossa ida a Brasília foi justamente todo um trabalho que a Federação vem desenvolvendo desde o início deste ano para tentar barrar a medida provisória 532, editada pela presidente Dilma, que modifica a estrutura da empresa, né? E isso aí, na avaliação do movimento sindical, poderá trazer sérios prejuízos tanto para a população como também para os trabalhadores. Então o objetivo nosso foi de fazer todo um trabalho junto aos deputados federais, tendo o apoio desses mesmos deputados para que eles possam votar contra essa medida provisória. Mas durante a viagem vocês conseguiram êxito nessa tentativa aí de não ser votada? Olha, infelizmente, como o governo tem a maioria na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, nós não tivemos assim o êxito desejado, já que a maioria aprovou a medida, mas graças à intervenção de partidos políticos que são ligados, são da base aliada e como também da oposição, nós conseguimos fazer com que houvesse algumas medidas, algumas mudanças na medida provisória que não a tornasse tão prejudicial aos trabalhadores. Então, pelo menos não foi uma derrota total, né? Não foi a vitória que nós esperávamos, mas também não tivemos uma derrota total em relação a essa medida provisória. E essas mudanças, elas são relacionadas a quê? Olha, a primeira é em relação à questão do monopólio postal, já que a medida original, o texto original, fazia com que a empresa tivesse as condições, ou seja, ela tivesse força para criar subsidiárias na entrega de correspondência, naquilo que é monopólio hoje. E foi justamente com um adendo do PCdoB que fez com que a empresa, mesmo caso haja aprovação também pelo Senado da medida provisória, a empresa vai estar impedida de criar subsidiárias no que é monopólio hoje, na questão da entrega de correspondência, malotes e também o telegrama. Então, isso aí para o movimento sindical foi uma vitória, já que caso acontecesse o texto original sendo aprovado, a gente não teria a manutenção desse monopólio. Uma outra vitória nossa foi em relação à mudança do Estatuto como um todo, onde hoje, pelo texto original, o Conselho Administrativo da empresa que pode ser criado com a medida provisória, ele teria plenos poderes para, até o caso, modificar a natureza jurídica da empresa. Ou seja, hoje os Correios são 100% público, então com essa força, com esse poder total do Conselho Administrativo, ele poderia até mudar a natureza da empresa para a questão da Correios S.A. E isso aí não deixa de ser uma privatização. Então aí foi uma outra vitória que nós tivemos. E uma terceira em relação a uma brecha que a medida provisória deixaria, onde pessoas, funcionários de outras estatais, pudessem exercer funções dentro da empresa. Então foi uma outra medida também que foi tomada dentro dessa modificação desses destaques que foram feitos pelos partidos de oposição e também do PCdoB, que fez com que nós não tivéssemos uma derrota total em relação à medida provisória. Então, Balbino, aí o próximo passo é a medida aí seguir para o Senado para ser votada, aprovada ou não. O que vocês estão planejando daqui para lá de ser feito como ação? Olha, a medida, quando ela passou pela Câmara dos Deputados, ela criou uma nova nomenclatura, agora é Projeto de Lei PLC, Projeto de Lei de Conversão 2111, né? Ele já está na ordem do dia, na votação do Senado, e os sindicalistas que estão em Brasília desde a manhã de hoje estão justamente com esse objetivo de fazer todo um trabalho junto aos senadores. Inclusive, semana passada, antes de voltarmos para aqui, para Maceió, nós fizemos um trabalho nos gabinetes dos senadores aqui de Alagoas, Fernando Collor, o Renan Calheiro e Benito de Lira, pedindo esse apoio, mesmo sabendo que eles são da base aliada. Nós nos dirigimos aos gabinetes pedindo esse apoio para que eles pudessem votar contrário a essa medida provisória. E o pessoal está hoje em Brasília, né? Ficou
definido de todos os sindicatos se fazerem presentes para fazer uma grande mobilização em torno da medida provisória para que ela não seja aprovada no Senado. A gente sabe que é difícil, porque o governo federal tem mais poder, tem mais força no Senado, mas a gente conta, sim, com o apoio da oposição e também de alguns senadores que, mesmo sendo da base aliada, demonstrou uma certa preocupação caso esse projeto de lei venha a ser aprovado. Então, nós temos assim apoio de alguns senadores e com o trabalho que vai ser feito todo dia de hoje, e já que a medida provisória, esse projeto de lei, ele está previsto mais ou menos para votação até amanhã, então todo o dia de hoje o pessoal vai estar em Brasília fazendo esse corpo a corpo, né, indo nos gabinetes, pedindo assim o apoio de cada senador, de cada senadora que ali se encontra. Você falou da questão da preocupação. De que forma aí isso preocupa não só vocês como servidores dos Correios, mas também a população? Em que isso pode afetar o serviço? Olha, hoje nós sabemos que a principal função dos Correios é a questão social, a função social que os Correios têm. Por mais longe, por mais difícil que seja a entrega, ou o menor lucro, por menos lucro que dê a agência, por ter uma função social, os Correios estão presentes em todas as cidades aqui do estado de Alagoas. E a partir do momento que a empresa possa abrir o capital e venha a ser uma Correios S.A., com certeza os investidores não vão querer investir, ter uma agência naquela cidade onde não der lucro, né? Então aí já vem um prejuízo social para a população. E sem contar também que com certeza os serviços irão ficar mais caros, né? Hoje os Correios fazem um trabalho, um serviço de excelência, de qualidade e a preço, digamos assim, popular. E a partir do momento que houver uma abertura de capital, onde haja investidores, com certeza eles vão querer tirar o lucro. Então isso aí com certeza vai diminuir a mão de obra, com certeza diminuirá o número de empregados e irá encarecer a questão do serviço postal nessa relação, né, da questão social que os Correios fazem hoje com eficiência e com qualidade. Albino, então só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, porque infelizmente o nosso tempo é bastante curto, e a gente não poderia deixar de falar da campanha salarial de vocês. Como é que está ela hoje de uma forma bem sucinta? Olha, até o momento a pauta foi entregue no final de julho, né, deste ano. A empresa até o momento apresentou 2 propostas que foram irrisórias em relação à pauta original dos trabalhadores. O comando continua em Brasília, esperando que a empresa apresente uma contraproposta que venha contemplar os interesses da categoria, porque nós não estamos pedindo só a questão de reajustes salariais, estamos pedindo melhores condições de vida e trabalho para os nossos trabalhadores, porque hoje a sobrecarga é grande, o número de que foram colocados para a questão do concurso público não vai resolver o problema dessa sobrecarga. Então todos esses pontos estão colocados na pauta e a empresa até o momento assinou apenas com o índice de inflação, tanto para a questão de reajuste salarial como também, e o que é pior, o índice abaixo da inflação para correção dos benefícios, como cesta básica, vale alimentação, auxílio creche e auxílio filho excepcional. Então a categoria basicamente já rejeitou essa proposta e o comando está aguardando que a empresa sinalize com uma outra proposta que possa vislumbrar realmente uma possível aprovação do acordo coletivo deste ano. Ok, Balbino, muito obrigada. Então, nós acabamos de conversar com José Balbino dos Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos aqui em Alagoas. Está terminando mais um programa Eu Quero Ver, que, como você já sabe, vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercult.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.